Você citou agora, e eu acho que é algo que eu queria que você abrisse mais pra gente, é uma igreja apostólica profética, Sim, né? O que isso significa? sim. Né? O que esse termo significa? O que é uma igreja apostólica profética? Cara, depois da reforma, né, ela foi um avivamento lá em 1500, e a reforma ela restaurou dois dons, né? Ela restaurou o dom do pastor e ela restaurou o dom do mestre. E, cara, todas as igrejas, elas vieram dessa linha, as protestantes e tudo mais. Porque a igreja católica ela era uma igreja ritualística, tudo acontecia dentro do templo, dentro da igreja. Por exemplo, se você queria se confessar, o pastor não vinha na sua casa. O padre não vinha na sua casa. Você que tinha que ir até o padre, até um confessionário, e naquele momento, naquele ritual, você se confessava. Com a reforma, o pastor começou a se fazer presente nas casas. Começou as visitas? Começou as visitas, aconselhamento, discipulado, ensino bíblico. Por exemplo, a educação ela foi restaurada através do dom do mestre. Porque ninguém sabia ler, o clero não permitia que a galera lesse, e quem trouxe a leitura para o povo foi a reforma. Uau, entende? Então, isso... É tanto que a gente foi em Genebra e foi a primeira, Calvino inaugurou a primeira escola pública do mundo. E, cara, a presbiteriana Primeira faculdade a presbiteriana também. é assim. Tipo assim, quando a presbiteriana veio pro Brasil, ela veio com o Mackenzie, com a proposta de implantar uma escola. Uau. E, cara, o Mackenzie foi a primeira escola que juntou homens, meninas e meninos na mesma sala de aula. Né? Então, cara, a escola, através da igreja, sempre trouxe reforma na sociedade. Então era um avivamento dos mestres. Exato, dos mestres e dos pastores, né? E a gente passou pela reforma dos evangelistas com John Wesley, a reforma profética, a reforma dos dons com William Seymour, e agora a gente está vivendo essa reforma apostólica e profética, né? Interessante. O que significa isso? O apóstolo e o profeta, eles são aqueles que eles cuidam da demanda celestial, né? Então, o pastor, ele cuida da demanda terrena. O que é isso? Quando a gente olha com a igreja tem problema, ela tem dinheiro, ela tem dificuldades, ela tem discipulado, ela tem inúmeras coisas que elas precisam fazer com que a vida do crente ela rode, ela tenha movimento. E essa é a função do pastor. Okay. Do pastor, do mestre e do evangelista. Cuidar daquilo que é presente nesse tempo. As pessoas são salvas agora, mas as pessoas não vão ser salvas na eternidade, entende? Então, o evangelismo é uma questão de agora. O discipulado é uma questão de agora. O ensino bíblico é uma questão de agora. Agora, o apostólico e o profético ele vem falar do evangelho que é eterno, que é independente dessa situação, entende? E ele está ligado naquilo que Deus está fazendo. E ele é um apontamento para a maneira que Deus está se movendo nesse tempo, entende? Então os apóstolos, por exemplo, quando houve uma dissensão em Atos 6, os judeus helenistas brigando com os judeus de fala hebraica, os apóstolos falaram assim, cara, a gente não pode parar o que a gente está fazendo para cuidar das mesas. Então eles instituíram diáconos, pastores para fazer isso. Diaconato. Exatamente. Então, nesse contexto, cara, a gente precisa estar ligado no que Deus está fazendo. A gente precisa receber as revelações da igreja. A gente precisa fazer apontamento. Esse é o momento de ir, esse é o momento de ficar. A gente precisa ficar atento com a doutrina. A gente precisa espantar os falsos mestres, entende? Então, o apostólico e o profético, eles trazem a consciência do que Deus está fazendo para a igreja. Entende? Porque as pessoas elas estão sendo discipuladas, elas estão vivendo a vida delas, mas elas podem ser discipuladas, serem ensinadas biblicamente e falar assim, mas cara, o que é que Deus está fazendo agora? Entende? Tipo assim, qual é o plano de Deus para a minha vida agora? O que é que Deus está esperando que eu haja nesse momento? O que Deus está esperando da igreja One para o Brasil nesse momento? O que é que Deus está esperando da igreja Família de Zanscope para esse momento em relação à nação? Entende? Então, quando a gente faz isso com a igreja, a gente equilibra. O apostólico e profético apontando para a demanda do coração, mas o Douglas não pode só olhar para a demanda do coração de Deus.
ele precisa ter o equilíbrio da igreja local, porque senão é conferência toda vez, é envio toda vez, é profético toda vez, é Deus toda hora, e o povo fica assim, não, mas eu também tenho minha vida pessoal, eu também tenho que fazer faculdade, eu também tenho a minha ferida, eu tenho meu problema em casa que eu preciso resolver, entende? Então, o problema não é ser pastoral. Nunca, tipo assim, até Jesus voltar, a gente não vai deixar de ser pastoral, mestre ou evangelístico. Mas a gente não pode ser só pastoral. E, cara, toda igreja que ela só é pastoral, ela tá ficando para trás daquilo que Deus está fazendo. Uau. Porque não tá conseguindo enxergar, entende? Então, hoje nós precisamos de uma revelação profética. Cara, o que é que Deus espera da igreja na pandemia? Entende? Quando Jesus ele apareceu em Apocalipse para 7 igrejas, ele falou assim, eu espero de Éfeso isso, eu espero de Esmirna isso, eu espero de cada igreja uma coisa. Então, tipo assim, nesse tempo agora, o que é que Jesus está esperando de mim? Entende? O que Jesus está esperando da minha igreja? Por exemplo, a minha igreja está me enviando para o Nordeste. Agora, a gente está acabando de sair de uma pandemia. Eu poderia falar assim, não, mas espera aí. As pessoas, elas não estão totalmente bem. Tem muita coisa para resolver na igreja. Sim. Eu poderia dizer, nossa, a gente não está no melhor momento financeiro, as ofertas caíram no meio da pandemia. Como é que eu vou agora, no meio da pandemia, ser enviado para outro estado? Cara, se a gente não tem uma revelação profética, a gente fica só olhando... Fazendo conta, não? Fazendo conta, por tipo assim, olhando para a demanda local e falando assim, cara, não, isso aqui tá me segurando. Mas, cara, a demanda apostólica e profética, ela te faz romper com a realidade natural, com a realidade cotidiana e fala assim, cara, pai, mãe, eu sei que, tipo assim, vocês esperavam que eu ficasse aqui, a gente almoçasse todo domingo junto, você esperava, pai, que os seus netos crescessem aqui, mas, pai, isso tá doendo em mim, mas eu preciso ir. Essa é a profecia pro momento. Pai, eu tô numa igreja apostólica, eu tô sendo enviado, entende? Então, sem essa consciência, cara, a igreja ela vai entrando para dentro dela e ela não vai se movimentando. Entendi. Entende?